Bom, gente, no vídeo de hoje iremos trazer a hipótese da Terra rara, do Ciência Todo Dia, do Pedro Loss. Esse cara, ele é famoso por ter vídeos que causam um pouco de crise existencial, confesso, tá? Todos os vídeos que eu vi dele sempre são muito bons, a gente já viu aqui sozinho, né? Na live, vídeo da teoria da borboleta, as coisas, então... Eu gosto bastante dos vídeos dele, mas não vou enrolar mais, bora bisoiar. O quão parecido com a Terra um planeta precisa ser para abrigar a vida complexa? Deixando isso mais claro, a Terra tem uma lua. Ela também tem continentes e oceanos, uma composição química específica. Ela existe num sistema solar específico, uma distribuição específica de planetas. E todos esses fatores e diversos outros determinam a Terra e a história da Terra, incluindo a história da vida complexa. Mas quantos desses fatores são realmente cruciais para a vida complexa existir? A ideia mais popular hoje em dia é de que a vida precisa principalmente de água líquida. Acertei! E o resto talvez não seja tão importante. Se esse for o caso, a vida deveria ser comum no universo, incluindo a vida inteligente, que a gente deveria conseguir detectar. Mas não importa para onde nós olhamos, nós observamos e ouvimos o mais absoluto silêncio. Nós não detectamos vida inteligente na nossa vizinhança galáctica. E esse é o paradoxo de Fermi, o conflito entre a vida parecer possível e provável no universo versus a falta de sinais de vida inteligente no cosmos. E existem várias soluções propostas abordando diferentes pontos do paradoxo. A hipótese da Floresta Negra, que já foi tema de vídeo aqui no canal, ataca direto à conclusão e diz que a vida inteligente ativamente se esconde no universo com medo de ataques de outras civilizações. Parando pra pensar, até que faz um certo sentido. A gente não tem ideia das intenções de outras civilizações. É verdade. Se elas existirem. Ou talvez a vida inteligente na galáxia Falando sobre os alienígenas, né? Existe o ditado, é muita ignorância achar que somos a única forma de vida na galáxia inteira, né? Na Via Láctea. Então, tipo assim, realmente fica aí a mercê de será se existe os reptilianos, os Illuminatis, né? Será se existe? E que de formas que nós nem entendemos ainda. Pode ser que a comunicação delas era dubstep e ninguém entendeu. É verdade. Ou quem sabe a vida seja comum no universo, mas por azar nós somos a primeira civilização. E isso também já foi um tema de vídeo aqui no canal. Eu acho que o canal podia se mudar para paradoxo de Fermi todo dia. Todas essas respostas atacam a conclusão do paradoxo. Elas aceitam que a vida complexa é ou vai ser comum no universo, e então explicam por que nós não encontramos nada vivo fora da Terra ainda. Já a hipótese que nós vamos tratar hoje é uma das poucas respostas que ataca diretamente a premissa da hipótese de Fermi. A vida complexa precisa de muito mais do que água líquida para surgir no planeta. Essa é a hipótese da Terra rara, e de maneira resumida ela diz que a Terra é um dos raros planetas com a combinação certa. E tipo, por exemplo, precisa de água. Vamos supor, as plantas. As plantas precisam de oxigênio para tipo, né, continuarem existindo. E geralmente a vida começa com planta, né? Com coisas menores, né? No caso, bactérias, células, essas coisas, tudo precisa de vida, né? Não é só água. De fatores para a vida complexa. A hipótese da Terra rara é menos excitante e digna de filmes do que muitas das outras propostas, mas ela compensa isso com rigor científico e uma proposta séria de pesquisa. É possível testar essa hipótese de várias formas, e talvez nós vamos descobrir o quão correta ela está no próximo século. Só antes de irmos fundo na hipótese da Terra rara, um aviso. Todos os produtos da minha loja estão com 20 tipos mais bonitos e e bonés também. Todos os produtos do site. Vista o universo junto comigo. Agora, de volta ao vídeo. A hipótese da Terra rara é tão testável que a proposta original já se provou errada em vários pontos, o que é excelente. Isso mostra que a hipótese está amplamente conectada com pesquisa astrofísica moderna. Por exemplo, na proposta original feita por Peter Ward e Donald Brownlee, uma das coisas raras sobre a Terra era ter Júpiter no sistema solar, de forma que a gravidade de Júpiter reduzia a taxa de asteroides grandes colidindo com a Terra. Mais recentemente, o papel protetor de Júpiter está sendo revisado. Talvez Júpiter não seja tão crucial quanto nós pensávamos no começo dos anos 2000 para a vida na Terra. Nos anos 2000 também não era certo que planetas eram realmente comuns no universo, mas desde então nós achamos mais de 5.000 deles. Ou seja, planetas são sim bem comuns no universo, e isso inclui planetas rochosos como a Terra.
Só que ao mesmo tempo em que nós... E planetas que a gente não descobre, né? Que toda vez, tipo assim, toda vez tem mais... mais coisas sendo descobertas, estrelas. Existem coisas que são finitas, mano. Tipo, estrelas, planetas, tudo isso. Aprovamos essas considerações da hipótese da Terra rara, nós encontramos novas coisas para levar em conta. Por exemplo, planetas órfãos, que são planetas sem estrelas. Eles parecem ser comuns no universo, talvez até mais comuns do que planetas orbitando estrelas. E isso pode indicar que sistemas planetários gravitacionalmente estáveis por longos períodos de tempo sejam mais raros do que nós imaginávamos. E faz todo sentido se nós pararmos para pensar. A maior parte das estrelas do céu tem pelo menos uma ou mais estrelas companheiras, são sistemas binários ou até trinários. E isso torna a dinâmica gravitacional bem mais caótica e a chance de sobrevivência a longo prazo de um planeta como um todo menor por várias razões. E o mesmo vale para sistemas estelares com gigantes gasosos na região interna, próxima à zona habitável de planetas rochosos. Esses sistemas também são gravitacionalmente perigosos. Se Júpiter e Vênus trocassem de lugar, a Terra teria problemas. E aqui nós podemos entrar de vez na hipótese. Vamos tentar listar todos os fatores que talvez tornem a Terra um planeta raro. E nós já podemos botar uma coisa na lista: orbitar só uma estrela e existir em um sistema planetário estável. Orbitar uma só estrela não é tão raro em si, mas é um tanto quanto incomum. Orbitar duas ou mais estrelas pode ser perigoso tanto pela capacidade das estrelas de expulsarem o planeta do sistema, quanto pelo fato de que com 2 sóis a quantidade de radiação solar chegando no planeta vai variar drasticamente. O nosso planeta, se já tá quente do jeito que tá, imagina se tivesse 2. Você tá doido? Pelo amor de Deus, não. Isso só tem 2 possibilidades. Ou um lado tá virado pro Sol, ou ele tá na sombra. Já um pedaço de um planeta com 2 sóis tem 4 possibilidades. Ou um dos sóis está no céu, ou o outro está, ou os 2 estão, ou nenhum. Isso sem nem incluir mudanças radicais na distância das 2 estrelas em relação ao planeta, criando ainda mais variações abruptas de temperatura. Talvez isso seja caótico demais para permitir o surgimento e evolução da vida complexa. Outro ponto crucial é que a vida complexa precisa de tempo para evoluir. Então um planeta com uma civilização precisa orbitar uma estrela que vá ter uma vida longa, da ordem de bilhões de anos. E isso exclui estrelas muito maiores do que o Sol de abrigarem vida inteligente, justamente porque elas vivem muito menos do que isso, na ordem de milhões de anos. Por outro lado, o planeta precisa receber energia o suficiente para ter água líquida, e no caso de estrelas menores do que o Sol, isso é um problema. Se a Terra orbitasse uma anã vermelha, que é um tipo de estrela pequena, mas abundante no universo, a Terra precisaria ter uma órbita bem mais próxima para receber a mesma quantidade de energia que ela recebe do Sol. Mas orbitar uma estrela mais de perto pode causar o travamento de maré e fazer um dos lados do planeta ficar exposto à estrela 100% do tempo, enquanto o outro lado fica na escuridão eterna, da mesma forma que a Lua está travada em relação à Terra. E aí a gente sempre vai ver o mesmo lado dela. Isso tornaria um lado do planeta um inferno eterno e o outro lado um inverno gelado eterno. Entendi. Talvez apenas estrelas parecidas com o Sol sejam capazes de abrigar vida complexa. Então, vamos adicionar isso na nossa lista. E sim, eu intencionalmente estou sempre botando esse complexo atrás de vida, porque vidas simples, como bactérias, parecem muito boas em resistir a condições bem mais extremas do que vida complexa. E esse detalhe vai ser importante mais pra frente. Então aqui nós temos os limites cósmicos para a segunda hipótese da Terra rara. Agora então vamos virar nosso foco pro nosso próprio planeta. A Terra é a joia azul do sistema solar, com oceanos, continentes, um clima estável, uma atmosfera com oxigênio livre e um satélite natural grande. Quais dessas características são realmente essenciais para a vida? A mais óbvia é a água líquida. A vida na Terra está profundamente ligada com usar água de uma forma ou de outra. Inclusive, é muito provável que a vida tenha surgido dentro da água. Provavelmente. Ter água líquida parece ser um fator crucial para desenvolver e abrigar a vida. Com certeza, e tem muita teoria de que, tipo, os animais, eles começaram na água, obviamente, e foram se desenvolvendo para sair, tipo, pra terra. Daí vem, tipo, por exemplo, os répteis, né, que às vezes conseguem se adaptar, nos dois. Existem animais que eles são tanto terrestres quanto aquáticos. Tipo, tem tartaruga. As próprias baleias, que são animais marinhos, elas precisam respirar fora d'água. Golfinho também, né? Que tem aquele buiaco na... Igual a baleia tem buiaco na cabeça.
Então é loucura, mano. Loucura, loucura, loucura. Foca. Pinguim. Espiráculo. Obrigada pelo termo científico. Mas isso não quer dizer que seja um fator raro. Nós encontramos água em todos os planetas rochosos e até em asteroides. Ter água parece ser comum para planetas. O que não parece comum é ter água na superfície, espalhada em oceanos entre continentes. Entendi. A capacidade de manter água líquida por longos períodos de tempo também parece ser mais rara do que simplesmente ter água. Porque eu acho que nesses países a grande quantidade de água deve ser mais sólida do que líquida, né? No caso, gelo. Ou, às vezes não, ou às vezes vira vapor mesmo por causa do calor. Mas, geralmente, acho que esses outros planetas, eles são mais frios. Do mesmo jeito que tem uns que mais perto, planetas. Eu tô doida, gente. Eu quis dizer planetas. Mas, na parada tem isso, né, tem planetas que estão mais perto, mais longe, então uns vão ser mais frios ou mais quentes. Esse dia eu fui no país Saturno. Mano, foi sem querer. Consegue fazer isso porque ela tem um clima relativamente estável que se manteve assim por períodos de bilhões de anos. Mesmo catástrofes climáticas do passado, como possíveis eras do gelo globais, só variaram a temperatura média do planeta em dezenas de graus. É uma mudança significativa, mas não o suficiente para esterilizar o planeta de qualquer forma de vida. Então, como que a Terra mantém a sua temperatura estável e, por consequência, água líquida na superfície? O truque é o tectonismo, o fato de que a crosta terrestre sólida é dividida em placas que flutuam sobre um mar de magma chamado manto terrestre. Essas são as placas tectônicas e isso tem uma série de efeitos para a cara do planeta. Um deles é a formação... Inclusive, por isso que nós não temos terremotos no Brasil, porque a gente tá... Acho que a gente tá bem em cima de uma placa tectônica. E geralmente, quando tem terremoto, essas paradas são, tipo, brechas entre as placas tectônicas. Por isso que elas entram em... Tá ligado? Um de continentes, e o outro é vulcanismo. E esses dois efeitos juntos estabilizam a concentração de gás carbônico na atmosfera durante longos períodos. E gás carbônico é um dos principais fatores que determina a temperatura média do planeta através do efeito estufa. Por exemplo, a rocha exposta à atmosfera nos continentes captura gás carbônico da atmosfera, reduzindo o efeito estufa e, consequentemente, a temperatura ambiente. E esse efeito fica mais intenso quando a temperatura média do planeta aumenta. Então ele naturalmente impede o aquecimento extremo da superfície. Por outro lado, o vulcanismo está constantemente repondo gás carbônico na atmosfera, impedindo que o planeta fique muito frio por falta de gases do efeito estufa. Graças ao tectonismo, a Terra mantém temperaturas relativamente estáveis na escala de bilhões de anos. E esse talvez seja o ponto mais forte da hipótese da Terra rara. Se o tectonismo for uma condição para a vida complexa, a vida complexa só vai surgir em planetas com características muito específicas. Para o tectonismo ser possível, é preciso que o planeta tenha materiais radioativos para manter o magma da Terra na forma de magma e impedir que ele fique sólido muito cedo na história do planeta. E além disso, o tectonismo limita o tamanho dos planetas para os dois lados. Planetas menores que a Terra vão esfriar suas partes internas mais rapidamente, o que talvez limite o tempo para a vida complexa evoluir. E planetas muito maiores do que a Terra vão ser pesados demais para terem placas tectônicas. E outro fator aqui é que o planeta precisa de água, mas ele não pode ter água demais para que os continentes sejam impossíveis. Se esse for o caso, o efeito de remoção de gás carbônico por continentes não vai ser tão eficiente. Então, além de ter continentes, tectonismo e água, nós precisamos ter a quantidade certa dessas coisas. E o tectonismo, em especial, parece bem mais raro do que a água no universo, pelo menos segundo a hipótese da Terra rara. Então nós podemos adicionar as condições necessárias para tectonismo na lista de coisas raras sobre a Terra. Além de ser maravilhoso para o clima, o tectonismo talvez seja ruim para a vida complexa por outras razões. Mas antes nós precisamos entender um componente tão essencial para a vida complexa quanto o oxigênio. Eu falei do oxigênio. As pequenas coisas são com oxigênio, né? Não tô falando nível celular, microcélulas, microbactérias, essas coisas. Mas é muito difícil mesmo. Tipo assim, aparentemente pra ter um planeta eu falei tudo errado. Eu falei, mano, precisa de oxigênio. Primeira coisa que eu falei, água, oxigênio. Porque daí, basicamente, já tem as paradas, tá ligado?
o próprio oxigênio. Bactérias e árqueas, vida simples, conseguem obter energia respirando de várias formas diferentes, usando os mais diversos elementos. Já a vida complexa só sabe respirar oxigênio. É que eu falei, essas microbactérias, microcélulas, essas coisas pequenas não precisam, mas para ter vida mesmo, a gente, né, com seres mais complexos, animais e seres humanos, aí não tem como, né? Que vida complexa, gás tem uma carbônico, grande a gente diversidade fala, de formas, chegou aqui mas também. temos bem menos truques químicos para respirar do que bactérias. E tem uma boa razão para isso. O oxigênio é a melhor molécula para respirar. Essa é a molécula que maximiza a energia durante o processo de respiração. Talvez a vida complexa só seja possível respirando oxigênio. Então planetas com animais e civilizações precisam de oxigênio. Sim. Na Terra, o oxigênio foi produzido por cianobactérias que aprenderam a fazer fotossíntese e transformar gás carbônico em oxigênio. E a gente aprende isso pequeno, respiramos oxigênio e expelimos gás carbono, que vai tudo pra atmosfera. Da fotossíntese, a atmosfera ficou cheia de oxigênio, que era bem tóxico para boa parte da vida na Terra na época, que eram principalmente outras bactérias. E talvez essa combinação de oxigênio mais extinção em massa foi exatamente o que abriu as portas para a vida complexa. Uma nova fonte de energia mais eficiente junto com nichos biológicos que estavam desocupados por causa da extinção. Sim. Então o oxigênio talvez seja essencial para a vida complexa. É até aquela parada do... eu fico pausando porque é bom, tipo, parafrasear e pontuar as coisas. Tem a parada, inclusive, do... Tipo assim, o solo, ele precisa ser... E aí, no caso, todo o solo, ele precisa de nutrientes. E vários dos nutrientes, às vezes, estão na carcaça de outros animais que foram mortos. Então, essa parada de extinção e tudo, meio que é aquela frase do pó viemos e ao pó voltaremos, né? De tipo assim, realmente, tudo um ciclo da vida. Algumas coisas morrem para que outras possam nascer. E talvez tenha sido numa dessas aí que, né? Entendeu? É nóis. O planeta ele foi feito por vida simples, mas essa não é a única forma de obter oxigênio. Ele literalmente chove no espaço na forma de raio cósmico e ventos solares. Além disso, a luz do sol pode quebrar moléculas de água e separar o oxigênio dela. Sim. E aqui entra o contra-argumento para a importância do tectonismo. A produção não biológica de oxigênio é suprimida pelo tectonismo. O vulcanismo libera ferro que captura oxigênio livre na atmosfera. A única razão pela qual a Terra tem oxigênio é porque as bactérias eram bem mais eficientes em produzir oxigênio do que os mecanismos não biológicos, e o vulcanismo não conseguiu suprimir o efeito delas. Então o tectonismo se encontra em um papel curioso. Ele talvez seja importante para manter a água líquida, importante para a vida complexa, mas ao mesmo tempo talvez ele dificulte a evolução dessa vida justamente por causa da necessidade por oxigênio. E isso parece condizente com a história da evolução na Terra. Sim. Por mais de 2 bilhões de anos depois do surgimento da vida, só existia vida simples, na forma de bactérias e árqueas, criaturas unicelulares sem núcleos com DNA isolado. Vida complexa com DNA separado em núcleo e organelas com funções DNA especializadas parecem ter evoluído apenas uma única vez na história do planeta. Essas são as células eucariontes, e a sua evolução eucariontes e procariontes. É uma com um núcleo e outra com 2 núcleos, já esqueci. Mais de um núcleo. Esse é um dos eventos mais importantes da história natural. O biólogo Nick Lane, inclusive, defende que esse é o grande filtro para a vida inteligente. A formação de células complexas parece ser extremamente improvável. Nós ainda não temos certeza de como essas células evoluíram, mas a ideia base é que, de alguma forma, uma árquea, um tipo de célula simples, passou a viver dentro de uma bactéria grande. Tanto que algumas organelas, como mitocôndrias, têm o seu próprio DNA, que é parecido com o de árqueas. Uma vez que isso aconteceu, essa combinação de células começou a evoluir juntas. E a possibilidade de especialização permitiu que essa célula complexa usasse muito mais energia do que células simples, abrindo as portas para uma série de novidades biológicas, como por exemplo a cooperação e comunicação entre células, permitindo a formação de criaturas multicelulares com tecidos especializados e, mais pra frente, reprodução sexual, que é uma forma muito mais eficiente de criar variação genética e diversidade biológica. E tudo isso só foi possível por uma mistura de tempo e sorte, que nós podemos adicionar na lista.
A vida eucarionte mudou a cara do planeta Terra. Todos os animais, fungos e plantas são feitos dessas células. Sim. Mas a vida complexa ter surgido ainda não foi o suficiente. Ainda levou centenas de milhões de anos para essa vida se diversificar e começar a formar o que chamamos de animais e dominar o planeta. A oportunidade de evoluir não vem de graça no planeta. A evolução de uma espécie significa a morte para outras. E aqui entra um ponto que talvez torne a Terra rara. Ter uma quantidade razoável de extinções. Graças à Lua, o número de asteroides que caem no planeta Terra é bem reduzido comparado aos outros. Tirando o caso do impacto que extinguiu os dinossauros, extinções em geral acontecem por mudanças bruscas nas condições climáticas. E eu sei que isso vai soar estranho, mas é importante que extinções aconteçam, porque a longo prazo, extinções regulares parecem aumentar a biodiversidade. Sem o fim de grandes números de espécies e extinções em massa, a vida não parece ter oportunidade de mudar drasticamente. Tanto que foi uma das grandes extinções, o evento da oxidação, que abriu as portas para a vida complexa. E provavelmente foi uma outra extinção em massa de bactérias, graças a uma era do gelo, que Cid! Olha o Max Verstappen aqui. Desculpa, gente, fiquei mais animada do que... É que ele colocou o desenho aí, isso é legal. Abriu as portas para a evolução e diversificação da vida complexa em animais, plantas e fungos, na forma da explosão cambriana. Sem a Lua para nos proteger de impactos de asteroides, extinções em massa talvez fossem muito comuns para a evolução realmente maximizar a biodiversidade. Mas graças à Lua, a Terra parece ter a quantidade certa de extinções para a biosfera se renovar e ter tempo de evoluir criaturas cada vez mais complexas. Então podemos adicionar a Lua extinções como parte essencial da história da vida, completando a nossa lista para o propósito desse vídeo. E aqui entra a principal previsão testável da Terra rara. A vida simples é fácil de acontecer. Uma vez que um planeta tem temperaturas adequadas e os químicos certos, vida simples, como bactérias, pode surgir facilmente. Complexa. Esse argumento é reforçado pelo fato de encontrarmos vida simples em ambientes extremos de temperatura, acidez e pressão aqui na Terra. Existem bactérias a quilômetros abaixo da superfície, em calor e frio extremo, e existem bactérias que às vezes até sobrevivem ao vácuo do espaço. Já a vida complexa, por outro lado, é muito mais frágil. Tem uma história evolutiva baseada em sorte e pode ser extinta muito mais facilmente. Vida complexa só existe numa janela de temperatura bem mais limitada e provavelmente só ao redor de estrelas como o Sol, em planetas com tectonismo, luas grandes e oxigênio. E por sua vez, a presença de tectonismo, lua e oxigênio implica em outras condições, como as concentrações certas de materiais radioativos, uma história de impactos e talvez a evolução de fotossíntese ou outra forma de produzir oxigênio. Então, em resumo, a grande proposta da hipótese da Terra rara é: a vida simples deve surgir em qualquer caverna quente com água no universo. Já a vida complexa deve ser extremamente rara. Nós talvez sejamos o único planeta com as condições certas para a vida animal em milhares de anos-luz, talvez até na galáxia. Então, como exatamente que nós vamos testar isso? Bom, achando sinais de vida simples por todo canto, mas falhando em encontrar sinais de vida inteligente. Nós já tivemos falsos positivos de vida, tanto em Marte quanto de Vênus, mas nós ainda temos muito que explorar no nosso próprio sistema solar. Talvez nós vamos encontrar vida em Marte, ou quem sabe em alguma lua de Júpiter. O telescópio espacial James Webb também está olhando para planetas fora do nosso sistema solar atrás de marcadores químicos de vida. E se a busca por vida fora da Terra começar a dar resultado na forma de sinais de vida simples, acompanhado de um silêncio profundo de sinais de outras civilizações inteligentes, isso representa uma evidência em favor da hipótese da Terra rara. O que indica que o grande filtro que impede o surgimento de civilizações inteligentes talvez seja justamente a transição de bactérias para animais. E nesse caso nós poderíamos respirar aliviados, porque significa que o grande filtro estaria atrás de nós. Talvez a vida complexa seja tão rara quanto o universo é grande. Mas eu gostaria muito de saber o que vocês acham aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante pra mim e pro meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Pô, muito bom o vídeo, cara. É muito legal. E eu acho que... Eu comentei nisso num vídeo que eu e a Carol, a gente acabou reagindo. Não sei quando que vai sair esse vídeo, se já vai ter saído quando eu tô falando disso.
a gente gravou um vídeo que era basicamente um vídeo aula sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Explicando como aconteceu as coisas e tal. E eu acho esse estilo de vídeo muito interessante para se mostrar nas escolas, né? Para se mostrar como vídeo aula, material didático. A única questão é que talvez a forma como o Pedro Loz explica seja um pouco complexa, né? Eu acho que talvez seja palavras difíceis demais, entendeu? Pra entender, porque talvez pra galera do ensino médio, vamos supor, acho que seria mais de boa. Mas é muito interessante a forma como ele realmente pesquisa e representa todas as coisas, eu acho bem legal. Não, ele explica bem zaço, a única questão é que às vezes tem uma explicação um pouco difícil de entender, tá ligado? Mas muito interessante o vídeo, gostei. E é nóis, mano. Valeu aí, deixa o like, se inscreve no canal e redes sociais na descrição. Tamo junto. Uau!